Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Contador. Hoje estamos recebendo mais um perito da formação Perito 5K, que está tendo sucesso na sua trajetória, nesse início da trajetória na perícia contábil. Então, estamos aqui com o William. William, seja muito bem-vindo. Já te agradeço, tá, por se disponibilizar a conversar com o pessoal, passar informação, o caminho das pedras pessoal. Então, seja muito bem-vindo, William. Olá, professor, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e é um prazer aí compartilhar aí tudo o que está acontecendo na minha vida depois do Perito 5K. Prazer é nosso. E já vou começar, William, pedindo para você se apresentar. O pessoal deve estar curioso. Quem é o William? Qual a sua formação e qual a sua experiência profissional dentro da formação? Meu nome é William, eu tenho 36 anos, eu me formei inicialmente em tecnologia de gestão financeira e depois de atuar um pouco nessa área, eu trabalho em um escritório de contabilidade e dentro do escritório a gente teve a necessidade aí, devido ao falecimento do contador, de ter um contador para poder ser o responsável pelo escritório. Então, em 2018, eu resolvi continuar, né? Eu precisei fazer apenas mais 2 anos e fiz ciências contábeis, me formando agora em 2021. Tá legal, você tem duas formações, então, né? Uma na área da administração, outra na área da contabilidade. Isso, duas formações. Pô, bem bacana. Praticamente ligadas, né? Gestão Sim, sim. financeira e agora ciências contábeis. E como surgiu, William, o seu interesse na perícia? Foi do nada? Você já tinha interesse há muito tempo? Como é que foi? Não tinha nem ideia. Eu fui aluno do Explodindo CFC e depois disso, acompanhando suas postagens, todas as suas lives, que eu descobri essa área e aí eu fui me interessando, eu até deixei passar algumas turmas dos PD5K, não levei muito a sério. Eu deixei passar, quanto que eu esperei para entrar na quarta turma. Não tinha levado a sério. E se arrepende de não ter entrado antes? Sim, poderia ter participado aí da primeira ou da segunda turma, talvez já teria aí colhido mais frutos do que já está rendendo até agora. Ah, mas as coisas acontecem no tempo que devem acontecer. Eu penso realmente assim, antes não era o tempo. Por algum motivo você tinha que entrar na turma 4, então tá tudo certo. O importante é que tomou a decisão, entrou e tá feliz. Isso é Sim, importante. bastante. E você falou que, olha, nunca tinha pensado em ser perito antes, eu vi as suas postagens, não acreditava. Você sente, percebe que você é contador e tem uma formação em administração também. Você sente que não falam de perícia tanto nas faculdades como no dia a dia, até mesmo no dia a dia profissional, que a gente não ouve falar muito de perícia? Não, na faculdade você não tem, né? A faculdade praticamente não te fala muito vamos dizer assim, o que você pode seguir, né? Depois que você estiver formado. E perícia praticamente não tinha visto falar em nenhum lugar. Era assim bem difícil alguém que fala, existe essa área, é possível você trabalhar com isso. Na faculdade a maioria fala para você trabalhar em uma grande empresa, né? Eles te formam para você trabalhar numa grande empresa. O que é curioso, né? Porque a faculdade te prepara, entre aspas, né? Porque essa preparação não é adequada, mas te prepara para uma grande empresa. Você estuda um monte de pronunciamento técnico, mas na vida real, a maioria dos contadores vão trabalhar em escritórios de contabilidade. E só com empresas optantes pelo simples, no máximo lucro presumido, e muito MEI. Que isso é o que a gente menos vê na faculdade. MEI optante pelo simples e lucro presumido. E tem uma coisa, né? A faculdade também não te forma para você trabalhar em um escritório. Alguém que nunca trabalhou, sai, vou montar um escritório, é totalmente diferente. São dois mundos Sim. diferentes que você não tem nada que você aprende na faculdade, você coloca em um escritório. Eles não te ensinam a usar sistema, ele não te ensina os caminhos para você enviar as declarações, como lidar com as empresas, como captar clientes, nada, nada, nada. Você tem que Não, isso não é praticamente nada. começar do zero. E normalmente o professor de perícia na faculdade também nunca atuou com perito, com perícia. Só vai lá, pega um livrinho, dá mais ou menos o que está no livro, parte bem teórica e fica por isso mesmo. Justamente. É difícil você achar alguém que fala sobre isso, que entenda, né, que viva aquilo para te ensinar. E você, beleza, viu, não confiou muito, depois resolveu mergulhar de cabeça
E aí se cadastrou em quais tribunais de justiça? Então, logo depois que eu entrei no curso, eu já comecei a disparar, sair desesperado, me cadastrando em vários tribunais do meu estado, e fui pegando outros estados, fui me cadastrando. Seu estado é No São estado, Paulo, né? meu estado é São Paulo, me cadastrei logo depois em Santa Catarina. Eu olhei alguns outros estados, como Espírito Santo, tinha alguma dificuldade ali que não foi, e eu me cadastrei no Rio Grande do Sul, que demorou um pouquinho para ser aprovado, estado de Goiás, estado de Rondônia, estado do Nossa, Ceará, mostrou um monte de estado. estado do Ceará e Amazonas. Então, peraí, vamos contar. Amazonas, Ceará, Rondônia, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, E Goiás, já falamos, né? Goiás. Goiás não falamos. 7, então. Goiás, Justiça isso. Federal também? Não, não, Federal não. Tá, então você. Até uma não, pergunta não, interessante. Você se cadastrou em sete estados. Você tem CNPC, o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis? não tem. E E teve nenhum algum desses problema para se estados cadastrar exigiu. nesses 7 estados? Não, nenhum problema. Te pediram em algum momento CNPC? Não, em nenhum momento foi pedido, em nenhum momento lá nos cadastros pede o CNPC. É porque a gente fala muito, né? O CNPC não é obrigatório. Ah, é bom ter se o contador quiser, o perito quiser continuar na carreira. É legal, é uma chancela, mas não é obrigatório. Obrigatório mesmo é o CRC ativo. Mas muita gente não acredita, né? Muita gente, não, é obrigatório sim. E foi isso justamente que o curso falou, né? Porque na minha cabeça, até quando nós tempos de faculdade, precisava ter o CNPC, e isso já era meio que um empecilho. Você precisa fazer uma prova, você já tem a prova lá do conselho que você precisa fazer, então você já fica aí desanimado. E aí, quando você descobre que não é necessário, aí você, poxa vida, né? Perdi um tempo precioso. Eu acho que essa desinformação, a fake news, digamos assim, eu chamo de fake news, é a desinformação que mais afasta os contadores da perícia. Se todo mundo soubesse que não precisava, muita gente estaria na perícia. Aí é bom para quem já está na perícia, porque é menos concorrência, mas é ruim para quem o contador quer ganhar dinheiro, quer uma fonte de renda e nem pensa na perícia porque acha que vai precisar do CNPC. Não, mas aos poucos a gente vai trazendo informação certa para as pessoas. Isso faz parte da vida. E aí você se cadastrou em 7 tribunais, ok. Agora me conta o seguinte: como foram as suas nomeações? Quantas nomeações você já teve em quais tribunais? A primeira nomeação foi no Tribunal de Santa Catarina, pouco mais de uma semana, no máximo 2 semanas após o cadastro, que aliás é um tribunal super fácil de se cadastrar. Uhum. E depois, e já a primeira nomeação foi um processo grande, é um processo já que a gente, assim, arregalei o olho pela complexidade dele, um processo bastante de vários anos, um tribunal com bastante horas de trabalho. E depois as outras nomeações vieram no estado de Minas Gerais. E quantas foram no estado de Minas Gerais? Foram 8 nomeações, Então, um período 8 em aí Minas Gerais, de 1 uma em Santa semana. Catarina. Isso. E em Minas Gerais foram 8 nomeações em uma semana. No período de uma semana foram 8 nomeações. Total de 9 nomeações. Então vamos começar a falar da primeira. Primeira, você falou que foi em Santa Catarina, que foi uma ação grande. Você se incomoda de falar quanto cobrou de honorários? 200 horas. Mas foi deferido já? Estamos brigando ainda, né? A parte ré protocolou uma série fez um documento, uma série de coisas, tentando impugnar a minha nomeação, alegando que eu não teria conhecimento, alegando que o caso necessita de uma pessoa com um engenheiro civil, com ênfase em contabilidade, e aí agora nós estamos aguardando os processos, né, os despachos, para ver aí se vamos continuar a ser deferido ou o que vai acontecer no processo. Aí você cobrou 200 horas, R$ 350 a hora que você cobrou? R$ 250 a hora. Então, se for deferido, você está falando aí de 70 mil. 70 mil, isso.
É uma bela quantia. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu acho que você comentou comigo sobre isso no WhatsApp faz um tempinho, né? Sim, sim, eu comentei. Não lembro Inclusive, eu agora. estou esperando o juízo me dar a oportunidade de manifestar, porque eu tenho outra formação, que é a formação de técnico em transporte, sobre pneus e trânsito urbano, que está relacionado com o processo, né? Com essa formação, eu tenho registro no conselho também, que é o CREA, e eu tenho possibilidade de assinar projetos de transporte, infraestrutura, e está relacionado com o processo. Então, vamos aguardar para ver se vai ser útil ou não. Uhum. Beleza. E foram 8 nomeações em Minas Gerais. Dessas 8 nomeações, quantas são de justiça gratuita? Metade, justiça gratuita, e metade eu enviei os honorários para poder enviar os honorários. E somando esses honorários que você propôs, dá quanto? Passa de 5 mil. Passa de 5 mil, porque a justiça gratuita aí varia um pouquinho, algumas são mais caras, outras são mais baratas, e os que são, eu envio os honorários lá, que é custeado pelas partes, daí para pegar aí mais ou menos aí uns 4, 5 mil aí, eu não lembro exatamente, mas Mas é somando tudo 4, aí nós vamos 5 cair mil na casa por de 5. processo ou 4, 5 mil nos 4 processos juntos? Nos quatro, nos quatro. A maioria dos processos vai em torno de 5 horas, 4, 5 horas de trabalho. Não são processos muito grandes, são processos sistema financeiro, CDC. Então, não são processos que demandam muito tempo na minha visão, né? Uhum, beleza. Então vai ficar na faixa de 1.000 e pouco cada processo, 5 mil no total, fora o justiça gratuita, que são mais uns 1.600 de justiça gratuita. Isso. De qualquer forma, o custo já está pago, né? Vai se pagar, e aí você Ah, recebendo isso já vai estar no lucro, né? o investimento, praticamente em um processo, você paga um investimento, né? Às vezes, 2 processos de justiça gratuita, você já pagou aí o investimento no curso. E você adotou alguma estratégia para conseguir essas nomeações? Como é que foi? Você só esperou? Você entrou em contato de alguma forma? O que você fez? Não, foi só o cadastro e depois do cadastro começaram a aparecer as nomeações. Ou seja, você nem se apresentou por e-mail, por telefone, por nada, só esperou mesmo. Só me cadastrei e fiquei em casa. Quando eu vi o e-mail lá, veio todo dia uma nomeação. Maravilha, hein? Coisa boa. Que coisa É, boa. é aquela É... alegria que bate, né? Não, é uma alegria grande quando vai. Alegria e o desespero, né? Bate aquela alegria de, nossa, fui nomeado, e o desespero, caramba, fui nomeado, e É agora? instantâneo, é exatamente no mesmo minuto já vem o frio na barriga, porque principalmente quando você abre o processo, a partir do momento que você abre o processo, que você olha, já a alegria vai embora e você já começa a preocupar, começar a se planejar como eu vou fazer isso, começa já a fazer pesquisas. Então você começa ali do momento já começa a estudar, né? Não, isso é muito normal. O perito que nunca teve essa sensação, ou melhor, o perito que diz que nunca teve essa sensação, está mentindo, com certeza. Porque todo mundo tem a mesma sensação. Sim, é uma montanha russa. Você está subindo, a hora que você começa, vem o frio na barriga e é muito, muito, muito rápido. A alegria vai embora porque a preocupação vem junto. E agora, como que eu vou fazer esse trabalho bem feito? Como, né? Você já começa a estudar, já começa a pesquisar um monte de coisa, mesmo sem saber se vai, já começa, a cabeça começa a trabalhar mil. E você trabalha com alguma outra coisa sem ser a perícia? Com contabilidade no escritório. No escritório, você falou, verdade, você falou, Isso. desculpas. Aí eu te pergunto, como conciliar o trabalho com a sua atividade no escritório? Você consegue conciliar? É difícil? Planejamento. Porque o escritório contábil ele tem rotina, né? Então você tem algumas datas no mês que são essenciais, que você precisa estar ali entregando as declarações, precisa fazer tudo certinho. E tem aquelas dias que você fica praticamente só atendendo o telefone, fica ali para dar um suporte para algum cliente, que são os dias que é onde você vai encaixar a perícia ali, né? Você vai passar aquele dia estudando, vai tentar ali deixar para não atrapalhar a outra função. Você considera isso um bicho de sete cabeças, conciliar perícia com o escritório ou não? Não, não. É questão de planejamento. Se você tiver um bom planejamento de horário, de atividades, com a sua atividade, se você sempre cumprir ela no prazo do escritório, você consegue sobrar o tempo aí para poder encaixar a perícia.
Alguns alunos também começaram a ter resultado na perícia, eles também trabalham no escritório de contabilidade, e aí eles vêm falar comigo que eles têm a ideia de juntar perícia e escritório de contabilidade, colocar dentro do escritório de contabilidade uma área só para perícias. Então vira um escritório de contabilidade e de perícias. Isso já passou na sua cabeça? Já, já. Eu estou me planejando para poder depois tentar trabalhar como assistente técnico, para poder me especializar bastante, me aprofundar bastante nessa área. Bacana. E uma pergunta legal que eu quero saber: como o perito 5K te ajudou a iniciar na perícia, a alcançar esses resultados, as primeiras nomeações? O perito 5K é praticamente a base, né? Eu tenho tudo porque eu não conhecia nada e a partir do momento que eu entrei no curso, assistindo as primeiras aulas, você já entende quais são as possibilidades que você vai ter na perícia, onde você pode atuar, né? São vários segmentos e lá você vai ter modelos de petição, lá você tem cartas de escusa, lá você tem aulas práticas, então é praticamente bem semelhante ao que você vai pegar, principalmente a parte ali de CDC, financiamento habitacional. Então, os exemplos, eles praticamente são quase a mesma coisa. Então, se você prestar bem atenção, se você estudar aquilo, você não vai sentir dificuldade quando você pegar os seus processos. E das 9 perícias que você foi nomeado, quantas você vai usar como base o que a gente ensina exatamente lá no perito 5K? Nas perícias do Tribunal de Minas Gerais, praticamente todas têm um exemplo dentro do curso, que são CDC e financiamento imobiliário. Então, assistindo os módulos lá que falam respectivamente, eu consegui já ter a base, ter o norte, então eu fiz as anotações para poder, usando aquilo lá, não estou perdido. E assim, eu aprendi os termos, a gente aprende como se comunicar, tudo olhando as aulas. Então, 8 das 9 perícias você vai conseguir resolver só com conhecimento, só entre aspas, né? Mas com o conhecimento que a gente passa no curso. E a de Santa Catarina é algo mais específico, que envolve um conhecimento de engenharia que você já tem, porque tem CREA, inclusive, né? Justamente, justamente. A primeira, que é a mais complexa, demanda um pouquinho mais de estudos, mas não é uma coisa complicada porque mexe com bastante balanço financeiro, né? E isso a gente vê no escritório, na parte ali contábil, anda junto. Entendi. E, William, você teve muita dificuldade para interpretar os processos? Você chegou a estudar o nosso módulo de leitura e interpretação? Te ajudou de alguma forma? A aula da doutora Caroline, advogada? É bem complicado no começo quando você não está familiarizado com os termos, né? Então você às vezes começa a ler o processo, você não vai entendendo nada. Eu acho que não sei se sou eu, mas assim, você não entende nada que está Não, é lá, natural. os Existe nomes. uma dificuldade, existe uma E, dificuldade. então, aí você precisa ler, reler, aí você, olhando as aulas, você aprende alguns termos que estão lá. Então, você vai, jurisprudência, você vai vendo algumas palavras que são mais do meio aí, do meio jurídico, e aí você vai aprendendo. Não é fácil, você tem que pesquisar bastante para poder entender algumas coisas, até mesmo no próprio sistema lá, para você fazer as petições, tudo, se você não tiver um pouquinho de conhecimento dos termos, faz alguma coisa estranha. Você chegou a ver as aulas da doutora Caroline, que estão lá no curso? Eu assisti. E de alguma forma te ajudou? Sim, sim. Algumas, ela falou de uma forma clara e assim, você pega a aula, depois você se aprofunda para você ter o conhecimento Uhum. certinho, né? Principalmente na hora de fazer uma redigir, que precisa ali ter uma escrita bem mais apurada, né? E se você pudesse deixar, William, uma mensagem final para quem está assistindo a gente, administrador, contador, que está na perícia ou que não está na perícia, a maioria das pessoas que vão assistir a gente ainda não estão na perícia. Se você pudesse deixar uma mensagem final para essas pessoas, qual seria a mensagem, qual seria o conselho? Não é jabá para o professor, mas a perícia é uma área legal para quem está aí dentro da contabilidade, né? Ela não te traz o retorno tão imediato, porque você tem ali a previsão de ganhos, mas você não sabe exatamente quando ele vai entrar.
mas se você tiver como uma segunda fonte de renda, vale muito a pena o curso em si, porque o curso te dá toda a base de que você precisa fazer, os modelos, e você assistindo às aulas, você vai se familiarizando de uma forma muito rápida. Quando você pega seu primeiro processo, parece que você já viu aquilo, né? Então, vale o conselho, assim, quem está aí pensando se vale a pena, se não vale, vale muito a pena, sim. A área da perícia é uma área muito legal, tem bastante mercado, porque nós temos aí milhares de processos, e é muito legal, vale a pena, sim. Não, isso que você falou é muito importante e eu costumo repetir demais isso, né? Quem me acompanha no Instagram, nas lives, eu sempre falo isso. A perícia é uma excelente segunda fonte de renda, é renda extra. Eu não aconselho para a perícia para quem hoje está desempregado, desesperado por dinheiro para ontem. Ela é muito bom para você ter picos de faturamento, porque você não tem previsibilidade de caixa, mas você vai receber aquela grana. Então, de repente, cai 5 mil na sua conta, de repente cai 2 mil a mais na tua conta, cai 1.000, cai 3 mil. Vamos supor essa perícia, então, de Santa Catarina, se tudo der certo, 70 mil na sua conta. Então, como o pico de faturamento é maravilhoso, você já tem seu emprego, já tem seu salário, então a perícia é a sua segunda fonte de renda mesmo. Justamente. Ela, como primeira fonte de renda, é um pouquinho, não digo que é impossível, mas você não vai ter conseguir aquela previsibilidade de falar, esse mês eu vou ganhar tanto, né? Porque pode ser que um processo aí que você acha que vai ser rapidinho, vai demorando, mas você tem certeza que no final provavelmente vai ganhar aquele dinheiro, só não sabe quando, né? Então, como segunda fonte de renda, eu acho espetacular. Acho que vale muito a A pena o perícia para a primeira investimento. fonte de renda é com o passar dos anos mesmo, que aí você começa a ter assistência técnica, mas é com o passar dos anos, não é? Eu, Eduardo, não considero a curto prazo perícia como primeira fonte de renda. E não é a minha primeira fonte de renda. Então eu também não vou falar que é fácil, porque mas não é a minha primeira, então não vou falar para os outros que vai ser a sua primeira. Não. Isso aí. Mas, William, eu queria te agradecer, te dar os parabéns pela sua dedicação, pelo seu esforço, pela sua persistência, sua paciência na perícia. Ainda tem muita coisa a acontecer pela frente, né? Muita água vai rolar por debaixo dessa ponte. Você vai entregar esses laudos, vai receber o dinheiro, vão ter outras nomeações. Então, além de te agradecer, eu queria te fazer um convite para daqui a 6 meses. A gente está no final de 2022, lá para meados de 2023. Você tendo disponibilidade, a gente se reúne de novo e você conta para a gente o que aconteceu nesse intervalo de tempo. Vai ser ótimo. Eu espero até lá ter boas notícias, né? Principalmente do caso lá de Santa Catarina, e acho que vai ser um prazer. Espero que até lá tenha ocorrido outras nomeações e contar também como é que foram, né? A experiência de rede, dos primeiros processos, dos laudos, que a cada laudo você vai pegando a experiência, vai tirando um pouco a atenção, e eu espero que daqui a um tempo, esses 6 meses aí, ou um pouquinho mais, poder estar aqui mais relaxado, falando aqui, já tivemos sucesso, está bem melhor agora. Se Deus quiser, falando, não, recebi aqueles 70 mil. Quem sabe? Aí, quando eu for para São Paulo, você vai me pagar um almoço. Opa, claro. William, muito obrigado. Parabéns e que você continue tendo muito sucesso e conte conosco aí nessa trajetória. Muito obrigado, professor. Obrigado aí ao senhor, ao Fernando aí, pelo curso, por poder aí nos proporcionar alguma coisa assim que estava bem distante. Que isso, muito obrigado e é isso aí. Galera, com isso, ficamos por aqui com esse papo de contador, o William, história muito bacana. Espero que você tenha gostado. Também espero que amanhã eu possa contar a sua história na perícia. Grande abraço, até a próxima.